Agora, 1h19, né? Eu tenho o prazer e a alegria de conversar, estava falando agora há pouco sobre os sacerdotes da lei, e eu vou falar aqui com um deles, né? Para mim, talvez aí, um dos melhores. Todos são bons, mas tem aqueles que eu sempre falo que na vida, todos nós somos bons. O que distingue aquele que se sobressai é aquele que faz um pouco mais do que é a obrigação dele. Nós temos uma obrigação a fazer. Agora, quando a gente vai além dessa obrigação, a gente acaba se destacando. E eu falo agora com o Dr. Valdir, delegado, esteve em Brasília, foi parlamentar, e é um prazer imenso, apesar de estar de luto hoje. Doutor Valdir, boa tarde, não sei se o senhor está de luto, eu estou. Boa tarde, como é que está o senhor, tudo bem? Boa tarde, André Marques, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Capital, obrigado pelos elogios, pelas palavras que você nos fala e passa para a sociedade goiana, pelo seu programa fantástico. Realmente é difícil dizer quem não está de luto hoje, né? Acho que a sociedade brasileira está de luto, sem dúvida nenhuma. Pois doutor Valdir, eu fiz um comentário aqui. Se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, porque eu sou jornalista, e jornalista, ele é uma pessoa que assiste os fatos, o senhor vive os fatos. Aquele ministro Barroso, ele disse que não pode mudar a regra do jogo, no meio do jogo, para que prejudique as pessoas. Aí eu estava fazendo aqui mais ou menos retrocedendo um pouco. Por exemplo, tem uma comissão de jurista que vai rever o Código Penal para que aquelas pessoas que tenham penas, elas não cumpram o regime do semiaberto. Elas vão para o domiciliar porque não tem vaga na cadeia. Ou não sei se o senhor sabe, mas hoje uma lei entrou em vigor que acaba com a formação de quadrilha. E aí, tantas coisas que estão acontecendo, justamente porque, para quando essas pessoas que cometeram esse crime, que é apropriar do que é do povo, elas, se forem condenadas, teoricamente, elas vão para casa, ficar tranquilas, e vão ficar numa boa. Então, ou seja, o ministro fala que não pode mudar a regra do jogo para prejudicar a pessoa. Agora, pode mudar para beneficiar diante disso? Acabou agora o crime de formação de quadrilha, não sei se o senhor está sabendo, uma lei que foi promulgada hoje, que agora não tem mais formação de quadrilha, então os mensaleiros estão fora disso. Estão votando aí porque nós temos 540 mil pessoas nos presídios, não cabem mais pessoas. Então, há uma orientação do CNJ e de outros para que aquelas pessoas que tenham condições de cumprir prisão domiciliar, elas vão à prisão domiciliar. E nós temos 540 mil pessoas atrás das grades, desse total 90% são pobres. O senhor ainda acredita que dá para a gente pensar na mudança desse país e sobre o que o Barroso falou, que não se pode mudar as regras no meio do jogo? Houve mudança nas regras ou não houve, doutor? Na verdade, o que eu vejo, André, é que 95% da população brasileira é pessoa de bem, pessoa honesta, pessoa trabalhadora, pessoa correta. No meio desse povo, nós encontramos alguns ministros do STF, nós encontramos mensaleiros, nós encontramos alguns políticos, né, que têm deitado e rolado em cima da sociedade brasileira, sugando a sociedade. Na forma do quê? Como você acha que esses ministros chegaram lá? Foram indicados pelo atual presidente e pelo ex-presidente. Então isso é covardia. Nós temos que acabar com essa escolha no STJ, aqui no Tribunal de Justiça também, uma escolha vergonhosa, que quem faz essa escolha desses ministros em Brasília,
o presidente em exercício, aqui em Goiás o governador, e em outros estados também o governador. Então, a escolha do procurador-geral. Enquanto nós tivermos escolhas políticas de autoridades do judiciário, nós vamos continuar enfrentando essa vergonha que a sociedade brasileira viu ontem ao vivo pela TV. Então é extremamente vergonhoso. Nós temos centenas de ladrões de galinhas presos por furtos de até R$1.000, enquanto esses magnatas covardes que roubam milhões da sociedade brasileira no mensalão, no sanguessurra, em várias outras operações que nós temos visto a competente Polícia Federal fazer, né, continuam nas ruas, mesmo depois de condenados, eles continuam dando risada em fotografias atrás de figuras proeminentes como o presidente e ex-presidente da República. Eles continuam rindo da nossa cara, porque eles sabem que aqui você pode meter a mão que não vai dar nada, André. Então é vergonhoso. Quanto a essa questão de nós termos 500 mil presos no sistema prisional brasileiro, André, é pouquinho, é fichinha. Nos Estados Unidos nós temos 1,5 milhão. Nós temos 1,5 milhão de presos. Caberia, sem dúvida nenhuma, nos presídios brasileiros, mais 1 milhão de bandidos. Mas quando a gente for fazer presídio agora, nós temos que fazer presídio 5 estrelas, para poder colocar esses bandidos que continuam recorrendo, porque eles estão esperando construir presídios 5 estrelas. Então, realmente, nossos deputados federais, nossos senadores, nosso executivo federal e agora nossos ministros, continuam debochando da sociedade brasileira. Eles acham que nós somos palhaços, que nós estamos num grande circo, onde eles são os atores e nós somos os palhaços que estamos aqui pagando o camarote para eles assistirem. Vergonhoso, André, vergonhoso que nós vimos hoje, vergonhoso que nós temos visto no dia a dia em relação à nossa segurança pública. Nós temos que mudar isso. Eu acredito que existem pessoas do bem ainda e que nós podemos mudar essa realidade. Doutor Valdir, eu não sei se o senhor teve acesso ao jornal, porque o senhor acorda cedo, eu acho que o senhor nem dorme, né? Acho que o senhor dorme aí no 8º DP, porque é tanta coisa para fazer que eu acho que assim, nem tempo para viver o senhor não tem direito, né? Mas foi publicado hoje no jornal, e ele fala justamente que a partir de hoje, com a entrada em vigor da Lei 12.850, o crime de quadrilha ou bando deixa de existir e será substituído pela associação criminosa. Para os especialistas, as novas definições poderá livrar da condenação neste tipo penal empresários que cometeram fraudes, evasão fiscal e crimes financeiros. Ou seja, não existe mais formação de quadrilha, doutor. Aí, será que é coincidência ou os mensaleiros eles não queriam ser enquadrados em formação de quadrilha? Porque aí a pena é bruta, né? Então, ou seja, chegar até 6 anos. Exato. Agora, aí a gente acorda hoje dizendo que formação de quadrilha agora já não é mais crime, associação... Eles foram julgados pela lei anterior, e sendo julgados pela lei anterior, eles ganham o benefício da lei. Exato. Na verdade, é um país de políticos e ministros vergonhosos, né? Fizeram a Constituição em 88, depois da ditadura, né? E tem feito todo dia apenas uma legislação para beneficiar a sua casa e aqueles que estão ao seu redor. É vergonhoso, é vergonhoso. Eu acho que a sociedade tem que sair novamente às ruas. Se nós formos manter essa estrutura de poder, com os políticos fazendo o que querem, deitando e rolando, eu acho que a gente poderia fechar o Congresso, fechar a Assembleia. Nós temos aqui em Goiânia um caso, essa semana que eu ouvi dizer que vão comprar R$140 mil em tablets para vereadores. Então nós temos o Legislativo e agora parte do Judiciário está envergonhando a sociedade brasileira. E olha que eles não fazem nada de graça. São milhões que a gente paga pelo suposto trabalho deles. Então, na verdade, precisamos de uma mudança radical. Eu acredito ainda nas mudanças, André. Eu acredito em pessoas de bem.